salvação do meu povo, diz o Senhor. Em qualquer aflição em que se veja e por mim chama, sempre eu serei o seu Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saúdo-vos a todos que a partir deste momento vos juntais à transmissão da celebração da Eucaristia a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário do Santuário de Fátima. Esta basílica onde se encontram sepultados os santos pastorinhos. Amanhã é o dia da festa de Santa Jacinta e São Francisco Marto. Hoje vamos celebrar, já vespertinamente, de mãos dadas com eles. Nesta sexta-feira de Quaresma, eles poderão ajudar-nos, conduzir-nos a uma compreensão mais profunda, mais espiritual, do sentido da abstinência, do jejum que somos chamados a fazer. Tomemos entre as nossas mãos o sofrimento do mundo, nesta hora, e apresentemo-lo diante de Deus. E para mais dignamente podermos participar na celebração destes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Pela vossa bondade, Senhor, mostrai-vos favorável às nossas obras de penitência, a fim de podermos realizar com espírito sincero a observância quaresmal que nos impomos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus. Clama em altos brados sem cessar. Erga a tua voz como trombeta. Faz ver ao meu povo as suas faltas
e à casa de Jacó os seus pecados. Todos os dias me procuram e desejam conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça, sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus. Pedem-me sentenças justas, querem que Deus esteja perto de si e exclamam: de que nos serve jejuar, se não vos importais com isso? De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção? Porque nos dias de jejum correis para os vossos negócios e oprimis todos os vossos servos. Jejuais sim, mas no meio de contendas e discussões, e dando punhadas sem piedade. Não são jejuns como os que fazeis agora, que farão ouvir no alto a vossa voz. Será este o jejum que me agrada, no dia em que o homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza. É isto que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada não será antes este? Quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos. Não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir, e não voltar as costas ao teu semelhante? Então a tua luz despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça, e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o evocares, dir-te-á: estou aqui. Palavra do Senhor. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as culpas. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Não
sacrifício que vos agradais. E se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Não desprezeis, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e o Senhor estará convosco. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado, e nessa altura hão de jejuar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos todos que nos acompanhais, onde quer que estejais, estes dias últimos que temos vivido a celebrar nesta Basílica com São Francisco e Santa Jacinta, ali olhar para nós, permite-nos certamente uma experiência celebrativa diferente, porque é belo o seu olhar. É belo o olhar daqueles dois ícones, de Francisco e de Jacinta. Francisco abraçando o próprio rosto de Jesus e Jacinta abraçando o Cordeiro imolado, o Cordeiro degolado, que é o próprio Jesus também. E porquê é que chamo a vossa atenção para aquelas duas maravilhosas obras de arte da autoria de Marco Rupnik? Porque chamam a atenção, porque nos ajudam a compreender isto que hoje a liturgia da palavra nos quer transmitir. Ajuda-nos a compreender que isto de fazer jejum não é uma questão de observância legal,
Não é uma questão individual, não é uma questão que eu faço para cumprir aquilo que me compete, para cumprir uma lei, para cumprir uma prescrição, para ser perfeito, para... O jejum é uma realidade totalmente diferente desta. Ouvimos já no Antigo Testamento Isaías até violentamente a zurzir aqueles que faziam jejum, muito cumpridores do jejum, mas exploravam os pobres, davam cabo da vida dos outros. A incoerência profunda entre fazer jejum e levar uma vida sem qualquer tipo de respeito pelo outro. E põe Deus a perguntar-lhes, Isaías, qual é o jejum que me agrada? Não será antes repartir o teu pão com o faminto, dar pausada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que têm? São as obras de misericórdia. Não é esse o jejum que me agrada? Que cumpras as obras de misericórdia. E diz, então a tua luz despontará como a aurora. Queria ler-vos um outro texto. Tirei-o das memórias da irmã Lúcia, mais concretamente da primeira memória da irmã Lúcia. Ela escreve relativamente ao dia 14 de maio de 1917. Diz Lúcia, quando no dia seguinte chegámos à pastagem, o dia a seguir à primeira aparição, a Jacinta sentou-se pensativa em uma pedra. Disse-lhe, Jacinta, anda a brincar. Hoje não quero brincar. Por que não queres brincar? Porque estou a pensar. Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores. E os sacrifícios, como os havemos de fazer? O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. Demos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar. Em poucos minutos estava todo o nosso farnel distribuído pelo rebanho e assim passamos um dia de jejum que tem o mais austero cartucho. A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores que não deixava escapar a ocasião alguma. Havia umas crianças, filhas de 2 famílias da moita, que andavam pelas portas a pedir. Encontrámo-las um dia quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos, damos a nossa merenda àqueles pobrezinhos pela conversão dos pecadores, e correu a levar-lhe. Combinamos, sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda. E as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os víamos, a Jacinta corria a levar-lhes todo o nosso sustento nesse dia, todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação, como se não lhe fizesse falta. A Jacinta parecia insaciável na prática de sacrifício. Um dia de verão em que a sede se fazia sentir e não havia pinga d'água para beber, a princípio oferecíamos o sacrifício, com generosidade, pela conversão dos pecadores. Mas passada a hora do meio-dia não se resistia. Fui bater à porta de uma velhinha que me deu uma infusa com água e corri a distribuir com os meus companheiros. Dei a infusa ao Francisco e disse-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu o Francisco. Porquê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores. Bebe tu, Jacinta. Também quero oferecer o sacrifício pelos pecadores. Deitei então a água numa cova de uma pedra para que a bebessem as ovelhas e fui levar a infusa à sua dona. O que é que estes episódios da vida dos pastorinhos nos dizem? Dizem-nos que eles compreenderam e viveram de uma maneira máxima. Por isso são as 2 primeiras crianças não mártires canonizadas pela Igreja. Viveram de uma maneira máxima isto que Jesus diz no Evangelho. Hão de jejuar quando o noivo, quando o esposo lhes for tirado. O que é que manifestam estes sacrifícios de Francisco e de Jacinta? Manifestam aquilo que ali vemos. Manifestam que a sua experiência interior era de tal maneira a comunhão íntima com Jesus tirado, com Jesus esposo tirado, esposo roubado, com Jesus crucificado, com Jesus morto,
com Jesus oferecendo a sua vida pelos pecadores, com Jesus oferecendo a sua vida pela salvação de todos, sem exceção. A vida de Francisco e de Jacinta tornou-se uma aventura exclusivamente disto, de comunhão íntima, como ali está representado, de comunhão íntima com Jesus no mistério do seu sofrimento, no mistério da sua entrega, no mistério do sacrifício de si mesmo pelos outros. E este é o sentido. Este é o sentido do jejum que fazemos. Não é para cumprirmos uma obrigação, não é para respeitarmos uma prescrição, não é para sermos fiéis a uma tradição. Nós fazemos jejum para comungarmos com os sentimentos de Cristo. E não é comungar de uma maneira teórica, de uma maneira abstrata, com muito um fervorzinho e uma piedadezinha. É heroicamente comungar com esta vontade de Jesus de salvar a humanidade, como eles o fizeram. E Jesus salva a humanidade precisamente no momento a que se refere, quando diz neste Evangelho, o esposo lhes será tirado. Francisco e Jacinta, que amanhã celebraremos, viveram este mistério, o mistério desta comunhão com o esposo roubado, com o esposo tirado, com Jesus crucificado. E o sentido do seu jejum, e fizeram-no com sacrifício, davam o que lhes fazia falta e começaram por dar indistintamente às ovelhas o seu farnel, mas passaram a dá-lo a pessoas pobres, aos pobrezinhos da moita. Perceberam, evoluíram. Caríssimos, por isso podemos voltar a Isaías. Então a tua luz despontará como a aurora. São as duas candeias que Deus acendeu nas noites obscuras da humanidade. Francisco e Jacinta, que nos podem conduzir como mestres ao longo desta quaresma, ensinando-nos a comungar com os sentimentos de Cristo crucificado, o noivo tirado, o esposo tirado, fazendo-nos descobrir um horizonte de compreensão para a prática das nossas mortificações, do nosso jejum, da nossa abstinência, da nossa esmola, fazendo-nos descobrir em tudo isto momentos, oportunidades de viver a íntima comunhão com Jesus Cristo crucificado, aquele que nos espera ao fundo da quaresma. E se alguma quaresma justifica que nós a vivamos deste modo, esta é a quaresma das nossas vidas, com o mundo a viver a experiência que está a viver, com a miséria a galopar em tantas sociedades, na vida de tantas famílias, na vida de tanta gente, com tanto sofrimento à nossa volta. Esta é a quaresma das nossas vidas, em que nós somos chamados a compreender que mais do que uma observância exterior, as prescrições da quaresma são um chamamento a uma experiência interior de comunhão com Cristo crucificado que salva a humanidade. E talvez a humanidade esteja nesta quaresma, a caminho desta Páscoa, com uma consciência mais viva do que nunca da necessidade de ser salva pelo Senhor crucificado. Porque a morte bate à porta. E quando a morte bate à porta, a gente precisa que o crucificado ressuscite. Porque o silêncio empurra-nos para nós mesmos, e quando o silêncio nos empurra para nós mesmos, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos que o crucificado ressuscite. Esta é a quaresma das nossas vidas, e quanto à Páscoa não sabemos como vai ser, mas há de ser a Páscoa das nossas vidas. E se nos deixarmos percorrer, se nos deixarmos conduzir ao longo do itinerário da quaresma por São Francisco Marte, abraçado intimamente ao rosto de Jesus, por Santa Jacinta Marte, abraçada intimamente ao Cordeiro degolado, o esposo tirado, se nos deixarmos conduzir por eles, haveremos de descobrir que a quaresma nos levará onde nunca pensamos chegar,
onde nunca sequer suspeitamos que chegaríamos algum dia, porque Deus surpreende-nos sempre. Então, a tua luz brilhará como a aurora, e as tuas feridas, diz o profeta, as tuas feridas não tardarão a sarar. Que bom é o nosso Deus. Irmãs e irmãos, o único jejum que agrada a Deus é o que leva a destruir todos os julgos e dominações. Oremos dizendo: purificai-nos, Senhor, o coração. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelo Papa, pelos bispos e presbíteros, para que, ao falarem do jejum aos homens de hoje, saibam usar a linguagem forte dos profetas, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos responsáveis das nações e dos governos, para que tudo façam para eliminar o grande fosso que ainda divide a humanidade em nossos dias, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por todos aqueles que creem em Deus e o invocam, para que reconheçam como jejum agradável ao Senhor, repartir o pão, destruir os julgos, dar casa aos pobres, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos mais doentes e pelos que estão sós e esquecidos, para que encontrem nas paróquias onde vivem respostas concretas à solidariedade, oremos com esperança. Escuridece, Senhor, o coração. Por todos nós a quem o esposo vai ser tirado, para que o jejum da sua ausência prolongada nos dê vontade de o procurar onde ele se encontra, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge, e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como o fez com os santos pastorinhos, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Senhor, fazei-nos ver, à luz da vossa palavra, as incoerências da vida que levamos e desejar mudar de rumo enquanto é tempo. Por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que vos oferecemos, Senhor, neste tempo santo da Quaresma, nos torna agradáveis a vossos olhos e mais diligentes na virtude da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está presente neste altar. Convido a todos, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, como um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de que nos podemos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da Páscoa. Preparais a mesa para mim, e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Preparais a mesa para mim, e o meu cálice transborda. Preparais a mesa
guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Preparais a mesa para mim, e o meu cálice transborda. Preparais a mesa para mim. Oremos. Nós vos pedimos, Deus omnipotente, que a participação nestes santos mistérios nos purifique dos nossos pecados e nos sirva de remédio para o corpo e para a alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim da tribulação que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. A presença dos ícones dos pastorinhos, Francisco e Jacinta, ajuda-nos a refletir sobre uma outra realidade que neste tempo é fonte de sofrimento para tantos, privados que estamos da participação real na Eucaristia, na Assembleia e da comunhão eucarística. Francisco e Jacinta viveram a ânsia da comunhão eucarística. Fizeram a experiência mística da comunhão na terceira aparição do anjo e depois viveram a desejar comungar. Francisco, na véspera da morte, confessou-se e comungou. Jacinta, na véspera da morte, confessou-se e ficou à espera de comungar no dia seguinte. E, na espera de comungar, partiu para o céu. O desejo de comungar, o desejo ardente de comungar, é uma experiência interior
é esta, deles abraçarem um o rosto do Cristo, outro o Cordeiro imolado. Este desejo é a experiência interior da comunhão com Cristo, que não substitui a comunhão eucarística, e havemos de criar este desejo, há de ser a força para mal possamos voltarmos à Eucaristia, à celebração, à comunidade e comungar de novo. Mas para já, enquanto isto dura, vivamos do desejo, deixemos-nos conduzir por eles também nisto, no desejo de comungar. Permaneçamos no desejo de comungar, permaneçamos na espera de comungar, e isso manter-nos vivos. Quem sabe se isso nos tornará até mais vivos. Quem sabe se da nossa comunhão eucarística habitual não poderia ser dito o que o profeta hoje diz do jejum dos contemporâneos a quem se dirigia, chamando-lhes hipócritas. Os pastorinhos são mestres. Vale a pena deixar-nos conduzir por ele. Esta noite teremos nesta Basílica a vigília, podeis acompanhar-nos a partir das 9h30, e amanhã celebraremos a sua festa, a festa destas duas vítimas da pandemia, de uma pandemia, nós a viver outra. Deixemos-nos guiar por eles. Um santo dia para todos e ficai bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Praticando a caridade, entregáveis com carinho a merenda que leváveis ao primeiro pobrezinho. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco.